Pastor Sebastião Carlos. Muito bem, meu amigo. Eu quero meditar, compartilhar esta palavra com você, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41, verso 1 em diante, que diz: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista, magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó, depois dormiu, sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas comiam as demais. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Meus amigos, que coisa intrigante. É bem verdade que eu não vim aqui para falar de sonhos com você. Poderia falar dos sonhos de José, por exemplo, mas não é este o caso. É bem frequente, aliás, é muito comum, alguém ter um encontro com Deus e depois se afastar dele. Quantas pessoas você não conheceu que chegaram diante de Deus com tanto fervor, com tanta alegria, e depois, ao longo de às vezes até um curto espaço de tempo, essas mesmas pessoas vão dando algum sinal de que todo aquele fervor, toda aquela alegria, todo aquele entusiasmo, ele não esfriou. Parece que desapareceu, apagou a tocha, apagou a chama. É deveras interessante quando José interpretou na prisão o sonho do chefe dos copeiros. É muito interessante essa passagem porque mostra como é fácil a gente esquecer de coisas que de repente poderiam ser muito relevantes na nossa vida, poderiam nos ajudar e ajudar outras pessoas. E esse esquecimento, caso você vá lá na Bíblia, vai mostrar para você que não foi um esquecimento de alguns dias, nem tampouco o esquecimento de algumas semanas. Passou-se muito tempo. O problema todo é que quando não é com a gente, tá tudo certo. Porque quando é com a
a gente fica naquela agonia, naquela expectativa, e se estiver sofrendo, piorou. Piorou porque a gente vai contando os dias e parece que eles não passam. A gente vai contando as horas, a gente vai caindo num desânimo. Será que fulano esqueceu de mim? O que será que ele está pensando agora? Ela está pensando. Será que ela tem outras prioridades? Poxa, mas eu pedi tanto, eu implorei. Pois é, quando José interpretou na prisão o sonho do chefe dos copeiros, ele pediu incisivamente a este que o intercedesse por ele, pois ele era inocente. Gênesis capítulo 40, verso 14. José fez um bem ao copeiro. Fez também bem ao padeiro, mas o padeiro já estava condenado. Então não teve saída, mas para o copeiro, ele interpretou e aconteceu. Ele interpretou, aconteceu, ele foi salvo, foi reempossado no seu cargo de confiança de Faraó. E tem mais. José confiou que ele, sendo beneficiado, mostraria gratidão. Olha isso. É uma passagem para a gente ficar atento, refletindo, pensando, analisando e se colocando no lugar. Por que não? Você já se colocou no lugar do copeiro? Já se colocou no lugar de José? São os dois lados da questão. Porque para um era muito fácil ele receber a interpretação do sonho, esperar que se cumprisse e retornasse ao seu trabalho. Era tudo que ele precisava, era tudo que ele queria. Principalmente porque o padeiro já tinha pago com a sua própria vida. José beneficia. José traz palavras de esperança. José tira a agonia do sonho daquele copeiro. O beneficia com aquilo que José tinha de precioso e que era de Deus. Diga-se a bem da verdade. Primeiro, que José era de Deus. Segundo, a interpretação era de Deus. Terceiro, o dom que José tinha também era de Deus. Claro, numa terra estranha, num outro lugar que ninguém conhecia, mas era José, o hebreu, homem de Deus. Se por um lado eu me vejo na pele do copeiro, por outro lado eu também me vejo na pele de José. O copeiro sai da cadeia, da prisão, volta para suas atividades, reempossado no cargo, homem de confiança. Tá certo que a sua vida corria risco, porque tudo que Faraó fosse comer ou beber, para que não houvesse um golpe de Estado, um envenenamento, aquele copeiro colocava a sua vida em risco em tudo, nas bebidas, na comida, nas iguarias. Ele comia primeiro, se caísse duro, estava envenenado. E ele simplesmente apaga da sua mente, ele se esquece. Por outro lado, vejo José na expectativa. Será que é hoje? Passou hoje. Será que é amanhã? Passou amanhã. Será que é depois de amanhã? Passou depois de amanhã. Será que é esse mês? Passou também esse mês. Será que é este ano? Passou também este ano. O copeiro
se esqueceu. José não se esquecia, porque quem estava sofrendo era José, não era o copeiro. Digamos que o copeiro já estava numa boa, numa muito boa, correndo seu risco diário, mas estava numa boa. Quem estava no cárcere, sofrendo, angustiado, era José. Quem precisava era José. Quem estava com dores, sofrendo, angustiado, era José. José confiou que o copeiro demonstraria gratidão. Eu digo sempre que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Mas José se engana. Ele se engana porque o copeiro, embora José confiasse nele e tivesse pedido solenemente para ele não se esquecer e interceder por ele diante de Faraó, simplesmente se apaga da mente do copeiro a causa de José. Aleluia. O copeiro, ele viu Deus agir ali, ele viu o milagre, ele sentiu o livramento, mas depois, apagou, se esqueceu. E sabe de uma coisa? É notável como Deus conduz as vidas humanas. É notável. Olha, é tão maravilhoso ver Deus trabalhar. É extraordinário. Porque, vem comigo, observando toda a história de José, observando toda a trajetória de José, a gente vai perceber que a lembrança da ingratidão do líder, do chefe dos copeiros, ocorreu por intervenção divina. Ocorreu porque Deus quis que ocorresse. Apesar dos sofrimentos de José, Deus estava no controle da situação. Olhando sobre o ângulo, o prisma humano, você vai dizer: pastor, que Deus é esse? Que Deus é esse que permite que alguém sofra desse jeito? Pode ser, meu amigo, até revoltante. Pode ser até que você questione Deus pelos meios que Ele trabalha. Mas que Deus cuida de tudo? Ah, Deus cuida de tudo. Nos mínimos detalhes, do jeito dele, e também no tempo dele. O nosso tempo não é o tempo dele. Aleluia. Então a gente percebe que a lembrança da ingratidão daquele copeiro ocorreu exclusivamente por intervenção de Deus. Assim como Deus tranca, fecha a madridiana, Deus também permitiu que o copeiro esquecesse. Quer entender Deus trabalhar? Leia a Bíblia. Você não é Deus, então não sabe por que Deus trabalha daquele jeito, mas Deus sabe por que trabalha daquele jeito. Então, de repente, você vai pensar: não, eu não quero passar pelo que Ana passou, pelo que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram, pelo que Abraão passou, pelo que Isaac passou, pelo que Davi passou, pelo que Paulo passou. Pois é, mas só quem está nas mãos de Deus sabe como é que é. A gente pensa que tudo é livramento, a gente pensa que tudo é prosperidade, a gente imagina que tudo que está sendo feito é só para benefício. Não é não, é para prova também, é para adquirir experiência também, é para aparelhar para propósitos futuros. Deus treina você na escola da vida, passando aqui aquilo que muitos não teriam coragem de passar.
Claro que como seres humanos a gente pergunta, mas por que eu estou passando isso? Mas Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Eu sou tão íntima do Senhor, eu oro, jejuo, não peco. O que está acontecendo? Pois é, apesar de todo o sofrimento de José, Deus estava no controle da situação. E eu vou lhe dizer mais, como é bom saber que Deus sempre tem cuidado da nossa vida. Cuidou tanto de José que botou ele como líder no cárcere, administrador da cadeia, diretor do sistema prisional. Dá para você imaginar isso? Dá para você imaginar o que é isso? É claro que se alguém fugisse de lá, ele pagava com a vida. Mas José era tão bom naquilo que fazia. Administrou durante 11 anos a casa de Potifar com excelência. Administrou o cárcere do palácio aproximadamente 6 anos com excelência, botou ordem na casa. Sofrendo, gemendo. Quem é que quer estar preso? Fala para mim. Quem é que quer estar limitado? Ninguém. Você não quer passar a luta que você está passando, a prova que você está passando, e talvez nem o propósito que você não sabe que Deus tem na sua vida, se for pensar, você também não quer passar. Mas José passou. José passou porque Deus estava cuidando dele. E sabe por que você está passando? É exatamente porque Deus está cuidando de você. E digo para você, essa prova aí, essa dificuldade, esses tempos de sequidão, isso aí não vai te matar. Pode ter absoluta certeza. É ruim de passar, é ruim. É difícil mesmo, mas isso não vai te matar. Com absoluta certeza, isso não vai te matar. Isso vai te tornar mais experiente. Cadeira nenhuma de faculdade, seja ela qual for, em que país for, em qualquer faculdade não vai trazer para você aquilo que Deus está te dando de graça. Você só tem que passar. Aleluia. Você só tem que seguir em frente. E aí, Faraó, o rei do Egito, esclarecendo aqui para você que Faraó não era uma pessoa, era um cargo. Então, todos aqueles postulantes e reis tiveram o título máximo de Faraó. Era um semideus. Então, o coração desse homem se perturbou com seu sonho, e o chefe dos copeiros sabia o quanto isso era perigoso. Um caso semelhante relatado lá no livro de Daniel, capítulo 2. Você pode conferir. Isso mostra um perigo que era, na verdade, contrariar os reis daquelas épocas, daqueles tempos. Se Daniel não tivesse lá, teria havido um massacre. Quando o chefe dos copeiros percebeu que ninguém era capaz de interpretar o sonho, opa, peraí, é sonho? Eu conheço alguém. Aleluia. Eu conheço alguém. A estratégia era de Deus. O propósito era de Deus. Você nunca sabe por que passa, porque desconhece o propósito que Deus tem para você. Se você se lembrasse das promessas de Deus, você não sofreria tanto. Aleluia. Por quê? Porque se lembraria dos propósitos de Deus. E então, no momento em que você está passando, nos momentos de dificuldade, você se lembraria e diria: ah, peraí, estou sofrendo desse jeito aqui, essas coisas aqui estão tão difíceis por causa daquilo que Deus quer fazer. Opa, glória a Deus, aleluia.
Pois é. E aí o que acontece? Copeiro se lembra, Faraó não achou ninguém que era capaz de interpretar o sonho, e ele se lembra de José. E aí ele teve a coragem. Eu falo coragem porque ele simplesmente se esqueceu. Faraó chegou naquele, digamos, no limite da sua agonia, e ele teve a coragem de confessar a sua ingratidão até para Faraó. E teve mais, ele ainda agiu a tempo. Mas não deveríamos esperar Deus agir para confessarmos as nossas falhas, não. Aprende aí com o copeiro. Vamos aprender com o copeiro? Além de esquecer, ele foi ingrato. E ele poderia muito bem ter dito assim: olha, Supremo, soberano, eu conheço alguém que pode interpretar o seu sonho. Eu penso comigo que Faraó poderia ter dito: então corre lá, traz esse camarada aqui. Se ele não interpretar meu sonho, vou cortar a cabeça dele. Que era o que iria acontecer com José. Se ele não interpretasse os sonhos de Faraó, certamente o seu pescoço seria cortado, a sua cabeça seria cortada. Mas aí sabe o que acontece com aquele copeiro? O arrependimento. O arrependimento bate no coração daquele homem e ele confessa para Faraó, sob risco de ser executado. Pois é, mas ele se lembra, era a tática de Deus, era. Aleluia. Pastor, você está doido? Deixar alguém na cadeia para alguém lembrar depois? Pois é. É o jeito de Deus trabalhar. É o jeito de Deus atuar na vida de uma pessoa. Porque Deus age na vida das pessoas, às vezes de maneiras iguais e às vezes de maneiras completamente diferentes. É bem verdade, se eu perguntar aqui para você se você gosta de sofrer e tivesse aqui uma enquete, certamente você diria: não, eu não quero sofrer, eu não gosto de sofrer. Eu nem sei o que aconteceria comigo se eu tivesse que passar o que José passou. Pois é, mas José passou por causa do propósito de Deus na vida de José. Você está passando? Você só está passando por causa do propósito que Deus tem na sua vida. Você não conhece os propósitos ainda. Ou quem sabe já deve ter tido, já deve ter recebido uma palavra lá atrás, mas se esqueceu dela. Nem se lembra que palavra foi aquela, quem é que pregou, quem é que revelou, aquilo que Deus trouxe. Mas saiba de uma coisa, Deus não se esqueceu. O copeiro se esqueceu. José não se esqueceu, porque ele era, digamos que entre parênteses, a vítima. Faraó nem sabia da existência de José. Só sabia da existência de José por causa de Potifar. Somente isso. Mas não conhecia, não sabia de onde vinha José e quais eram as qualidades de José. E José, digamos que como vítima, esquecida, ficou ali durante quase 6 anos preso. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus tem propósito para mudar a vida de alguém, tudo na vida desse alguém tem começo, meio e fim. Tem o começo da prova, tem o fim da prova. Tem o começo do sofrimento, tem o fim do sofrimento. Tem o começo da humilhação, também tem o fim da humilhação. Tem o começo da doença, mas tem o fim da doença também. Aleluia! Quem sabe hoje você se encontra paralisado, amarrado,
preso, esquecido, rejeitado. Quem sabe nesse momento seja um momento assim, desértico, sofrível. Você, quem sabe, haja alguém nesse momento arrependido de ter nascido. Mas eu tenho uma boa palavra para você agora. Deus não se esqueceu de você, não. Aleluia! Quando o chefe dos copeiros percebeu que ninguém era capaz de interpretar o sonho, ele se lembrou de José, então teve coragem de confessar a sua ingratidão a Faraó. E ainda agiu a tempo. Só que eu, você, nós, não deveríamos esperar Deus agir para confessar as nossas falhas, não. Não. Se esperarmos, Deus ainda assim agirá. Se a gente esperar esconder, Deus ainda assim ele vai agir. Se não percebermos a ação de Deus nos chamando ao arrependimento, é necessário estar alerta para isso. Aleluia, a gente não deve esperar, porque para nós isso é perigoso. Confessa, se livra disso. Sabe por quê? Essa é a hora. Hoje é o dia. Neste momento é o momento. Se livra dessa tranqueira. Confessa diante de Deus. Você não precisa colocar nas redes sociais. Não é este o caminho do perdão. O caminho do perdão é o arrependimento através da confissão. Aleluia! Você não precisa ir nas redes sociais, no Face, no Twitter, no Instagram, no YouTube, eu sei lá onde, expor as suas mazelas, mas exponha cada uma delas diante de Deus. É diante de Deus. O homem não te dá uma segunda chance. Quem sabe seu marido não te deu uma segunda chance. Quem sabe a sua esposa não te deu uma segunda chance. Mas Deus é especialista em conceder novas oportunidades. Aleluia! Então não é bom esperar, não. É perigoso. E se a gente não perceber a ação de Deus nos chamando para o arrependimento, como é que faz? E que tempo é esse, pastor? De arrependimento? São dois. O primeiro, quando eu e você, nós mesmos, percebemos que pecamos. Sabe quando sai aquele troço da boca, aquele negócio, né? Amargo. Aquele comentário. Aquela fofoca. Aquela palavra dura, aquele pensamento, aquele julgamento, quando a gente percebe já foi, opa, saiu. Esse é o primeiro momento, quando nós mesmos percebemos que pecamos. E o segundo momento é quando Deus nos lembra do nosso pecado. Quando de repente a gente está pensando e vem, meu Deus, pequei. Quando Deus lembra, aleluia. Quando aquele negócio bate forte no nosso coração e na nossa mente, e aí vem o arrependimento, ele vem lá da divisão da alma, lá do profundo. Uma injustiça, quem sabe, que a gente cometeu com alguém. Algo proferido, um julgamento feito. Uma mentira deslavada que a gente propagou a respeito de alguém sem checar antes a informação.
Pois é, acontece, não acontece? Melhor esquecer. Olha, você pode esquecer, mas Deus não se esquece. O salmista dizia: sonda-me e conhece-me. Quem conhece mais você do que Deus? Nem você se conhece tanto quanto Deus te conhece. Aleluia. Já na Bíblia, meus amigos, nós temos muitos, eu diria vários exemplos de arrependimento adiado. Sabe aquele arrependimento que a gente adia? A gente nutre ele com raiva, com aspereza. Não, mereceu mesmo. Falei mesmo e não quero nem saber, falei. Pronto. Larguei a mão. Falei tudo que estava travado aqui. Joguei na cara. Sabe como é que é isso? E depois... bate aquele arrependimento que a gente diz: o que eu fiz? Porque na hora da raiva a gente fala tudo, né? Tem gente que fala e tem gente que guarda, né? Na hora da bronca. Pois é, tem hora que... aí a gente vai adiando o arrependimento. A gente empurra hoje, empurra amanhã, empurra depois, e o mês que vem, e vai. E eu vou te dizer uma coisa: quando a gente empurra o arrependimento, em nenhum deles o resultado é bom. Não, o resultado nunca é positivo, por uma razão muito simples. Isso é sujeira, isso é entulho, se livra dele. A gente vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando na vida da gente. E eu tinha uns entulhos na minha vida que eu ficava mudando eles de lugar e não me livrava deles. Pedi ajuda ao Espírito Santo. Você não sabe o peso que saiu dos meus ombros. Você não tem noção. Fiquei mais leve, até emagreci. Pois é, por quê? Porque me livrei da carga. Aleluia. E você quer ver um exemplo marcante? É a do rico e de Lázaro, contado por Jesus lá no livro de Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o 31, se não me falha a memória. E esse, inclusive, é um dos textos mais enfáticos da Bíblia a respeito disso. E também tem uma outra passagem em Hebreus 4:7, onde a gente lê: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como na rebelião dos vossos pais no deserto. Sabe, a melhor hora para arrependimento é a hora que nós estamos vivendo. E neste caso é agora. É hoje. É nesse momento. Porque quanto mais a gente empurra esse negócio, pior é para a nossa vida. Não é para a vida dos outros, é para a nossa. Eu volto lá no capítulo de número 41 do livro de Gênesis, no versículo 9. Olha só. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Ele deve ter colocado a mão na cabeça e deve ter dito: senhor Faraó, doutor Faraó, ou soberano, ou seja lá o que for, cometi um grande erro com uma pessoa. Eu sei quem pode te ajudar. Mas entenda uma coisa: existem coisas que Deus faz, existem coisas que nós temos que fazer. Aleluia. Quando Jesus chega diante do sepulcro de Lázaro, a sua Bíblia está escrito: removam a pedra. Quem colocou ela lá? Certamente os amigos de Marta, Maria e Lázaro. Sepultaram ele lá e fecharam a boca do sepulcro, a porta do sepulcro, com uma grande pedra para que o corpo de Lázaro não fosse violado. E quem é que tinha que tirar a pedra de lá? Jesus? Jesus não era carregador de pedra. Jesus era carregador dos nossos pecados. E o que ele faz? Ele manda remover.
Quem pôs lá, tira. Então, o perdão para a sua vida vem através do arrependimento, da confissão. Se livra disso, querido. Se livra disso, querida. Amado ou amada do Senhor, se livra desse negócio. Vai ficar carregando essa bronca, essa mágoa de alguém, sei lá, do seu pastor, de alguém da sua igreja, mudou, saiu da sua igreja fora do tempo que Deus mandou por causa da bronquinha, por causa da raivinha de alguém. Se livra desse troço. Descarrega isso. Aleluia. Hoje é dia. Quando, pastor? Hoje. A melhor hora para você se arrepender e voltar a Deus é agora. É nesse momento. É hoje. Afinal de contas, quem sabe, haja alguém aí que está me ouvindo nessa hora, que está carregando isso há quanto tempo? Há quanto tempo tu está carregando esse negócio na sua vida? Você não acha que está na hora de utilizar esse tempo, esse 1 minuto que Deus está te concedendo de vida para se livrar dessa carga? Porque se Jesus vier hoje, como é que vai ser? Você acha que vai subir sobrecarregado desse jeito? Sobrecarregada desse jeito? Você pode dizer, pastor Sebastião Carlos, é mais forte do que eu. Aí eu te pergunto, o ódio, o ressentimento é mais forte do que o amor de Deus? Será que é mesmo? Será que a bronca, a revolta é mais forte do que o amor de Deus sobre a sua vida? Se livra disso. A hora é hoje. Eu faço questão de orar por você agora. Por quê? Porque talvez sozinho você não consiga. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, em cuja presença eu me coloco agora, Pai, para interceder. Ó Deus, para orar, para apresentar a causa, Senhor, desse amigo, dessa amiga, desse meu irmão, dessa minha irmã, diante do Senhor. Muitas vezes, Pai, são coisas tão fortes que nós não conseguimos controlar. São sentimentos, revoltas, amarguras, rejeições e até ódio. São sentimentos nocivos para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa caminhada na terra. Nós já temos tantos problemas. É problema com filho, é problema com esposa, é problema com marido, é problema financeiro, é problema de desemprego, é problema de saúde, é pandemia, é tanta coisa, Senhor, e vem mais essa. Não, Deus. Não podemos viver desse jeito. Então eu clamo ao Senhor agora, ajuda, Senhor, essas pessoas, Deus, que estão neste embaraço, Senhor, do ressentimento, da amargura, da revolta, porque hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia da confissão, hoje é o dia de reconhecer. Aleluia. Hoje é o dia de reconhecer. Hoje é o dia de se livrar, papai. Deus, de tudo isso que quem sabe está sob os ombros, está na vida, está no casamento, está no sentimento. Essa pessoa não consegue ser feliz, não consegue fazer os outros felizes
Senhor, por causa do ressentimento. Ó Deus, em nome de Jesus, visita este coração agora e traga graça e vitória para a vida dele, para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.